hoje eu vou falar sobre a categoria de melhor documentário no Oscar 2020. Eu assisti a todos os indicados dessa categoria e olha, eu vou dizer que tem uns candidatos de peso aí e tem uns filmes pesadíssimos. Temos somente um filme americano na lista e temos Brasil nessa categoria esse ano com o filme Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Temos também documentário da Macedônia do Norte, da Síria, Catar. Está bem diversificado, apesar de dois documentários tratarem de um tema bastante semelhante, e vocês vão entender quando eu começar a falar sobre eles. Assim como eu fiz no vídeo que eu falei sobre a categoria de melhor filme do Oscar, eu vou ranquear, então eu vou falar do filme que eu menos gosto para o filme que eu mais gosto, e vamos começar com o documentário americano, que é Indústria Americana. É um documentário do Steven Bognan e da Julia Reichert, eu tô colando mesmo, e esse documentário vai contar um pouco de como uma indústria chinesa entrou nos Estados Unidos e acabou mudando a vida de algumas pessoas ali nessa pequena comunidade. É um documentário que eu acho que ele é muito bem feito, ele é produzido pela produtora do Obama, então já dá para imaginar aí porque que ele está no Oscar, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, ele é um documentário um pouco maniqueísta ao tratar do tema. Eles demonizam os chineses e os americanos são a vítima da história. E as coisas a gente sabe que não é muito bem assim, né? Eles levantam pontos muito interessantes acerca dessa questão de uma empresa chinesa vir para os Estados Unidos e o filme é tecnicamente muito bem feito, mas eu acho que o filme tem esses problemas e por isso ele está em último lugar aqui na minha lista. Em quarto lugar está um documentário aí que é uma coprodução de diversos países. Temos Catar, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca e França. O filme se passa na Síria e é dirigido pelo Feras Fayyad. O filme chama-se The Cave e vai falar sobre uma caverna, que é na verdade túneis subterrâneos que fizeram na Síria, onde mais de 400 mil pessoas se abrigaram durante os ataques e ameaças que a Síria constantemente sofre até hoje. E a gente vai acompanhar muito a rotina de uma diretora de um hospital dentro desses túneis e o dia a dia dela e das pessoas que trabalham dentro desse hospital também. Se você for uma pessoa sensível, eu sugiro você não assistir esse documentário porque ele tem imagens muito gráficas de violência, de bombardeios e de pessoas chegando mortas dentro desse hospital e eles vão mostrar isso. Não é um filme tão pesado quanto um que eu vou falar daqui a pouco, mas ainda assim é um filme bem explícito nessa questão. Essa diretora, além de, enfim, ter que lidar com tudo isso, ela também vai lidar com o machismo das pessoas acharem que ela não está apta para fazer o trabalho que ela faz por ela ser mulher. Então é um filme que toca nesses assuntos todos. Eu sinto que o filme tem uma pegada, às vezes, eu não vou dizer sensacionalista porque o negócio é muito pesado, mas sim de querer dramatizar algumas situações além da conta, assim, muito mais do que já está dramatizado com as coisas que ele mostra. Mas ainda assim, eu acho que é um bom documentário. Ele está em quarto lugar aqui na minha lista. Em terceiro lugar, eu vou deixar o Democracia em Vertigem, o Brasil aí, da Petra Costa, que eu sei que tem uma galera que detesta esse documentário, mas eu gosto do documentário e eu entendo que ele tem alguns problemas, sim. Mas eu acho que mesmo assim é um filme que ele vai levantar questões importantes e eu acho que questões importantes para o mundo ver. Então, eu acho que, para quem não sabe, o filme vai contar um pouco sobre todo o processo de impeachment da presidente Dilma e vai muito pro lado pessoal da diretora, da Petra Costa, da família dela, da história dela e etc. O filme, como eu falei, eu acho que ele tem alguns problemas, mas ainda assim eu gosto do documentário, não acho perfeito, e eu fiquei feliz dele estar indicado, obviamente.
Temos aí o Brasil e, como eu falei, com uma temática que eu acho que o mundo precisa conhecer mais. Em segundo lugar, eu vou deixar um documentário da Síria chamado For Sama. E esse documentário é pesado. Ele vai ter mais ou menos a mesma temática do The Cave, só que é um documentário que é uma cineasta e jornalista. Ela vai acompanhar todos os ataques, principalmente na cidade de Alepo, que é onde ela morava. E durante as gravações ela engravida e a filha dela, que é a Sama, por isso o nome do documentário, For Sama, para Sama, que ela faz para a filha dela. E o marido é médico e ele tenta criar hospitais em lugares que não foram bombardeados ainda. E ela vai acompanhar com a câmera dela e com essa história familiar dela também, tudo que aconteceu aí nessa cidade de Alepo, de 2013 até final de 2016, que eu acho que é o tempo que o documentário retrata. Esse documentário é muito pesado, mas assim, muito pesado. Ela vai mostrar sem dó muita violência, vítimas de bombardeios chegando nesse hospital, que ela tá sempre com o marido. Então tem imagens muito gráficas, muito tristes, muito tristes. Eu chorei em diversos momentos, porque é de fato muito triste o que é retratado, né, nesse documentário. E eu gosto da maneira com que ela faz isso, gosto mais do que o The Cave, porque é um olhar mais pessoal acerca disso, e ela vai mostrar os amigos, muito o marido e a filha, e pensamentos que ela tem durante essa guerra. É um documentário que não é fácil de assistir, olha, eu confesso que eu fiquei com o estômago embrulhado, assim, porque é bem gráfico mesmo e muito triste, muito triste. Mas ainda assim eu acho que é um ótimo documentário que vai falar sobre esse tema e vai mostrar isso pro mundo, porque sei lá, eu fico chocado assim com essas coisas que acontecem. E eu acho que o documentário trazer isso, acho bastante importante e tá aqui no segundo lugar desse meu ranking. Em primeiro lugar, eu vou deixar um documentário mais pessoal, né? Talvez o mais pessoal dessa lista, mas é o que eu mais gosto, que é o Honeyland. É um documentário da Macedônia do Norte. E esse documentário vai acompanhar uma mulher que cuida da mãe num lugar super afastado, onde não vive ninguém, vive só ela, a mãe, e ela cuida de abelhas e tira mel, e ela vive daquele mel, né? Ela tira mel das abelhas para vender nas cidades, mas ela tem uma política que é de sempre tirar metade do mel para ela e deixar metade do mel para as abelhas. E isso cria-se esse laço, né, entre essa mulher e as abelhas, e a gente vai acompanhar muito dessa vida dessa mulher nesse lugar e a relação delas com o meio ambiente, com as abelhas, com o mel. E em um determinado momento, uma família se muda para a casa vizinha, um lugar que estava meio abandonado, e é uma família que se muda com 5 filhos, se eu não me engano, e o lugar vira um caos, assim, as crianças enlouquecidas, e crianças sendo crianças, né? E vai abalar um pouco da paz dela. Mas ela aceita isso até numa boa, assim, e a gente vai acompanhar a relação dela com essa família e tudo que vai acontecer. Esse documentário eu acho ele muito especial porque os diretores, que é uma dupla de diretores, que é a Tamara Kotevska e Jubomir Stefanov, eles conseguiram uma intimidade com o objeto deles, né, que é essa mulher, que é muito emocionante ver a intimidade que os documentaristas tiveram com o objeto dele, e eles acompanharam, se eu não me engano, por 3 anos. Então o filme por hora parece ficção, que foi escrito um roteiro daquilo
de tão doida que aquela história é e de tão louco como as coisas vão acontecendo, assim. É um documentário triste também, mas muito bonito e muitíssimo bem filmado, com uma poesia nas imagens incrível. E eu acho que é um documentário que ele é bonito por trazer essa humanidade assim transbordando na tela. E é um documentário que eu não vou ficar falando aqui, né? Mas que levanta questões também para a gente pensar muito a respeito aí do nosso planeta e da maneira com que a gente trata o nosso planeta, né? Então, esses foram os documentários indicados aí na categoria de melhor documentário em 2020, mas sinto que temos esnobados também. Eu fiz uma lista de alguns documentários, eu sempre assisto muitos documentários, então eu fiz uma lista que vale de sugestão para vocês assistirem se vocês tiverem oportunidade. Sobre esses documentários eu não vou ficar falando muito sobre eles, vou falar bem por cima para não estender muito o vídeo, mas são documentários que eu gostei demais. Vou começar com um chamado Bisbee 17, que é um documentário muito diferente sobre um evento que aconteceu nos Estados Unidos, no Arizona, em 1917, onde cerca de 2.000 trabalhadores que eram, se não me engano, mexicanos, latinos, que estavam nos Estados Unidos, eles foram a serem obrigados a serem deportados para o meio do deserto onde morreram. E o documentarista ele vai tratar dessa história e vai conversar com habitantes dessa pequena cidade onde aconteceu isso, e ele vai reencenar essa deportação com habitantes da cidade. Então é um documentário muito, muito interessante. Ele está disponível inclusive na plataforma da Amazon, a Prime Video, se vocês quiserem assistir. Outro documentário que eu gostei muito chama When Lambs Become Lions, que é um documentário que vai falar sobre o tráfico de marfim no Quênia. É também um documentário que a relação documentarista e o objeto desse documentário tem uma intimidade absurda. É um documentário bem corajoso, gosto bastante. Outro documentário é um chamado Gênesis 2.0, que vai falar sobre caçadores de marfim na Sibéria, que são pessoas que vão para a Sibéria caçar mamutes e o negócio marfim, não sei se é marfim que se fala, dos mamutes e etc. É bem impactante, tem imagens maravilhosas, um documentário incrível. Também eu gosto muito de um chamado Welcome to Sodom, Bem-vindo a Sodoma, que vai falar sobre uma pequena cidade em Gana, que é considerada a cidade mais contaminada do mundo, assim. A cidade meio que é um lixo a céu aberto, todo feito em cima da água, e o documentário vai contar a vida dessas pessoas que vivem da reciclagem, de catando o resto de lixo, e é bem impressionante. É um documentário também que tem imagens incríveis e tem temas muito interessantes, temas dos habitantes, temas pessoais que são abordados dentro desse documentário. Gosto muito desse filme. Quem eu acho que vai levar, infelizmente, acho que vai ser o documentário Indústria Americana, e é um documentário que realmente não merece ganhar, gente. Enfim, pode ser que Honeyland ou For Sama ganhem. Torço por Honeyland, por ter toda essa questão que eu já mencionei pra vocês, que eu gosto muito. Mas se For Sama ganhar também eu vou gostar bastante. E óbvio que se o Brasil também ganhar, eu vou gostar, né, gente? Não vou ser hipócrita aqui e falar que não. Mas enfim, fiz aí um panorama pra vocês dos documentários, dos esnobados, na minha opinião, que servem de dicas para vocês assistirem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu ranking. Gostaria de saber se vocês conseguiram assistir algum documentário. O Democracia em Vertigem e o Indústria Americana estão disponíveis na Netflix, então é mais fácil de encontrar. O The Cave passou na National Geographic, foi onde eu consegui assistir. E é isso, espero que tenham gostado, que continuem acompanhando aqui o Primeiro Plano. Me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô falando bastante sobre Oscar. E é isso.
Queria saber de vocês qual foi o documentário que vocês assistiram, que conseguiram assistir, que vocês mais gostaram, quem vocês acham que vai levar a estatueta. É isso, valeu e até mais.